Dani, você traz apurações na sua coluna, né, ontem e hoje, sobre campanhas. Tem a estratégia da campanha dos candidatos nos 3 maiores estados e tem também Douglas Ruas, que vai se associar Paes a Cabral e Pezão, né, atacando o que ele chama de velha política. Por onde você quer começar, minha amiga? Vamos do macro pro detalhe, porque a peça do Douglas Ruas, eu tive acesso a peças de alguns dos principais pré-candidatos nos 3 maiores colégios eleitorais do Brasil. Lembrando, a propaganda eleitoral gratuita começa amanhã, dia 28, com deputados e senadores, governador e presidente da República. Os programas estreiam no sábado, no rádio e na televisão. Eu consegui acessar peças de alguns dos principais candidatos nos 3 maiores colégios eleitorais, a saber, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Começando por São Paulo, Tarcísio de Freitas apostou numa linguagem, eu diria, bastante minimalista. A última versão do programa, o candidato aparecia ali falando, contando um pouco como chegou em São Paulo, admitindo que veio a São Paulo a trabalho, né? Não há menção explícita a Flávio Bolsonaro, né? Nem ao próprio Jair Messias Bolsonaro. Mas a ideia toda, né, do Deus, Pátria, Família, ela aparece, ela permeia a peça de maneira muito sutil. Então, ele trata a vinda a São Paulo, ele que é do Rio de Janeiro, quase como uma missão divina, menciona a esposa, diz que São Paulo é a locomotiva do Brasil, num tom bastante ameno. E fica uma estocada só, sem citar o adversário Fernando Haddad, dizendo basicamente que São Paulo é o que é porque o PT nunca governou o Estado. Fernando Haddad, então, Tarcísio não nacionaliza, trata bastante de São Paulo e apenas dá essa estocada no PT. Fernando Haddad vai fazer o oposto. Fernando Haddad vai nacionalizar geral, vai tratar São Paulo como uma eleição que pode definir o futuro do Brasil, vai vincular Tarcísio a Flávio Bolsonaro e a todo o espólio de Flávio Bolsonaro, a saber, questões que também serão levantadas na peça nacional, né? O vínculo com parentes de milicianos que foram empregados no gabinete de Flávio Bolsonaro quando deputado na Alesp, o vínculo com grupos, né, que teriam ali se imiscuído na administração pública do Rio de Janeiro, inclusive com ligações com o crime organizado, Cláudio Castro, Rodrigo Bacelar, enfim, tratar Tarcísio como parte deste todo, né? E a partir daí, linkando muito porque algumas áreas, na avaliação do PT, involuíram no Estado, em especial a segurança pública. Muito importante que na peça do Tarcísio tem um tom de eu acerto e erro e não tenho medo de errar, nem de admitir que errei, nem de voltar atrás. Ou seja, o governador adota um tom quase de humildade, digamos assim, de não dizendo, eleitor, eu fiz um mandato perfeito, né? Na verdade, ele diz, eu fiz aquilo que eu achava correto, posso ter errado, mas nunca me furtei a acertar depois que entendi que o que eu havia feito estava errado. Então vai ser uma batalha que nasce, digamos, um tanto assimétrica, até porque Tarcísio de Freitas está com 40% das intenções de voto, Fernando Haddad com 27%. Então, alguém precisa subir. A ideia dessa peça é exatamente diminuir, reduzir a distância de Haddad para Tarcísio de 13 para 10 pontos percentuais. Em Minas Gerais, o jogo está muito aberto, né? E é interessante porque 2 das 3 principais campanhas, das 4 principais campanhas, apostam no derretimento do líder. Hoje, o líder é o senador Cleitinho, mas ele ficou não vou, não sei se vou, se fico. Entrou numa trajetória descendente nas últimas pesquisas. No último mês, perdeu quase 10% das intenções de voto. A claudicância custou muito a ele. Neste momento, o atual governador, que é Matheus Simões, e o Patrus Ananias, que é o candidato do PT, estão achando que eles vão se enfrentar. Matheus Simões, que era vice do Zema, aposta numa propaganda que apresenta o trabalho feito pelos dois nos últimos 4 anos. Então, mostra muita obra, tem um tom bem-humorado, brinca que, né, que é careca, mas não arrancou os cabelos por conta de trabalho, porque gosta muito de trabalhar e tal. O Zema não aparece na peça principal, estrutural, mas aparece numa publicidade, na qual diz que apresenta também ali o vice, o Matheus, né, que está passando o bastão para ele, etc e tal, e fica muito evidente, o Matheus Simões é muito mais loquaz, né, ela é muito mais eloquente do que o próprio Romeu Zema. Essa distância dá até uma ideia na peça de que está havendo um ganho, pelo menos em termos de comunicação, de material de comunicação. É interessante o que foi feito ali. Patrus Ananias vai se reapresentar, ele é um político conhecido em Minas Gerais, já
tem décadas de atuação, se reapresenta e tenta buscar na memória a memória de um PT que governou e foi melhor do que o Pimentel, né, que foi o último governador, deixou o estado de Minas Gerais numa situação bastante complicada, inclusive com atrasos nos salários de servidores públicos, coisa que até hoje não foi 100% resolvida depois de 8 anos de Romeu Zema. E aí a gente vai para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, segundo o maior colégio eleitoral do Brasil, também tem uma disputa para a gente prestar muita atenção. De um lado você tem Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio, que vai numa campanha Eu Amo o Rio de Janeiro, Rio, Paz e Amor, né? Ele apoia Luiz Inácio Lula da Silva. Do outro, você tem o candidato do Flávio Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, do Cláudio Castro, do Rodrigo Bacelar, desse grupo, que é o deputado Douglas Ruas. O deputado Douglas Ruas vai apostar na ideia de que dá para carimbar, ele tem 37 anos, é super novo, né? Dá para carimbar em Eduardo Paes o título de velha política. Ele não vai para um ataque frontal com o Paes, né? Mas ele exibe fotos de Eduardo Paes ao lado de Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão, o próprio Lula aparece para dizer, veja, esse é um Rio que você sabe como é que, esse é um grupo que você sabe como é que governa e aonde que eles nos levaram, né? A ideia de jovialidade, de jovem contra novo, o Eduardo Paes tem 56 anos, é um político relativamente novo, mas o rapaz tem 37, né? Quase 20 anos a menos. Essa ideia, ela permeia o programa inteiro. Para você ter para você conseguir realizar, o Douglas Ruas passa a primeira propaganda dele inteira correndo de real oficial, tá? Ele era polícia, correndo pelo Rio de Janeiro. E mais, né? Ele diz basicamente que tem 2 Rios de Janeiro. O Rio de Janeiro do cartão postal, o Rio da novela, daquela coisa, da muda MPB, e o Rio Real, que teria sido de onde ele veio. Então, basicamente existem 2 rios, eu sou filho das ruas do Rio Real. A ver se cola, em algum momento o Arsenal vai ficar brutal para os 2 lados. Difícil que ele consiga emplacar a ideia de que um lado só é a velha política, estando tão umbilicalmente ligado ao grupo do Cláudio Castro, que está inelegível, sendo aliado, tendo tentado sentar na cadeira do Bacelar, que está afastado por ordem judicial por suspeita de ligação, ainda que indireta, com o Comando Vermelho. Então, tudo isso em algum momento vai começar, mas as campanhas largam assim. Em São Paulo, a Fernando Haddad vem com tudo na linha do que vai fazer Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tinha dito, eu nem entendo que é uma disputa de biografias, né? O que eu entendo é que eles vão resgatar todos os esqueletos de Flávio Bolsonaro, desde Loterge até o que aconteceu no Senado, com o vídeo do Jair Messias Bolsonaro dizendo que trocaria diretor da Polícia Federal, superintendente da Polícia Federal, e se não fosse suficiente, trocaria o ministro da Justiça para blindar, para impedir que as investigações chegassem no filho dele. O ex-presidente diz isso textualmente, e é por isso que Sérgio Moro deixa o Ministério da Justiça acusando o Bolsonaro de ter produzido uma intervenção sem precedentes na Polícia Federal. O horário eleitoral começa quente com chumbo grosso. Letícia é casado. No Rio de Janeiro tem ataque para todo lado. O Paes vai associar, aliás, o Ruas vai associar o Paes ao Pezão e ao Cabral. E o Douglas Ruas tem um grupo político dele que está na mira da polícia com gente presa. Olha, a quantidade de confusão que o Eduardo Paes pode apresentar sobre os amigos do Douglas Ruas é enorme, porque o grupo do Douglas Ruas, assim, o Douglas nem era o nome do Flávio para ser o candidato ao governo do estado. O nome do Flávio Bolsonaro era o Rodrigo Bacelar, que foi preso em dezembro. A chapa que o Flávio queria e que o PL articulava para o Rio era Bacelar no governo com Renato Araújo, o empreiteiro de Angra dos Reis, que é muito amigo do Flávio, na vice do Bacelar. Essa chapa se desfez no momento que o Bacelar foi preso no fim do ano passado. Aí o Douglas virou a opção do partido, até porque ele poderia atrair um grupo importante de eleitores, que é o de São Gonçalo, que é um colégio eleitoral grande ali no estado do Rio. O pai dele é prefeito, foi um quadro da Polícia Militar por muito tempo, tem muitas histórias complexas relacionadas ao pai dele também ali, mas o entendimento do PL é de que ele poderia atrair esse eleitorado. Então, o Douglas, por ser jovem, por ter uma biografia que não tem nunca... Então, onde a gente sabe, ele não foi alvo de investigação, de processo, de condenação, que no Rio de Janeiro não é tão simples, né? Você achar pessoas na política que não foram alvos de problemas com a polícia. Enfim, e como o Douglas era esse quadro novo, ele surgiu como a melhor opção dentro do que era possível ali. Sempre importante lembrar também que aí, quando este quadro,
esse palanque alternativo foi desenhado no final de janeiro, ali começo de fevereiro, o Flávio Bolsonaro tinha o Douglas com um vice que era do Progressistas, que já pulou fora da corrida e declarou apoio para o Eduardo Paes, um candidato para o Senado que era o Cláudio Castro, que já foi rifado também, e o outro candidato do Senado era o Márcio Canella, que foi alvo da polícia, que foi preso, né, em julho, por estar carregando um fuzil sem registro, por estar com um fuzil dentro do carro. Não é algo muito normal para a gente do resto do Brasil, mas que no Rio de Janeiro muita gente tem fuzil, né? E aí o PL no estado ficou com uma chapa pura. Eu já morei lá, ruim, viu? porque ele... Eu já morei no Rio. Eu já morei no Rio, não tinha um fuzil, não. Eu fico procurando as palavras para falar, principalmente sobre algumas pessoas do Rio. Eu tento ter muito cuidado com as palavras aqui falando, mas é uma situação muito complicada, porque ele tinha uma coligação ali que foi completamente desfeita, o PL ficou sozinho no estado, assim como a chapa presidencial está sozinha, é apenas PL, todo mundo ali, o Flávio e o vice são do PL, pro palanque do Rio de Janeiro é a mesma coisa, acabou virando que não era o plano inicial do Flávio nem do partido. O Flávio tem uma ligação muito forte com o Cláudio Castro, ele tinha uma ascendência, uma relação muito íntima e importante com o ex-governador do Rio, e isso também com certeza vai ser explorado pelo grupo do Eduardo Paes, não há dúvidas, porque hoje o Cláudio Castro é assim, o bicho-papão do cenário político ali. Todo mundo tenta se afastar dele. O Douglas Ruas fica numa situação ele fica tentando pisar em ovos quando ele é questionado sobre Cláudio Castro. Tenta não linchar, não rifar o padrinho político dele, inclusive ele foi secretário do Castro, mas também tenta evitar e não trazer o Cláudio Castro para a campanha dele. Então, é um cenário muito complexo, mas que o Eduardo Paes vai ter muito mais facilidade para lidar com isso e bater ali e apontar, olha, os amigos do Douglas são esses, do que o contrário, Diego. Couto, e você? Letícia, essa semana o vice do Douglas Ruas saiu da chapa, deu outro rolo lá, né? Como é que ficou a chapa para governador? Então, pois é, exatamente. Oi? Tinha uma aliança com o PP, e esse cara saiu dele. Como é que ficou? Rogério Lisboa, exatamente, Couto. O vice do Douglas Ruas seria o Rogério Lisboa, que é do Progressistas, o PP. Só que ele pulou fora da chapa, porque ele é amigo do Eduardo Paes, amigo no campo pessoal, mas porque o Eduardo Paes fez uma costura ali com o Centrão. Então ele pegou o Progressistas, pegou o União Brasil, o Márcio Canella é do União Brasil e vai sair como deputado estadual. O Eduardo Paes fez uma costura política ali no Rio de Janeiro que ele desidratou completamente o palanque do Flávio no estado, porque ele desidratou completamente o Douglas Ruas. Então o Douglas chega para uma campanha sozinho, só com o partido dele. Aí o Douglas Ruas colocou uma vereadora, que é a Fernanda Loubach, uma vereadora que é do PL, da mesma legenda. Colocou a Fernanda como vice, porque a Fernanda é uma mulher, vai falar com mulheres, vai trazer a pauta de mulheres, aquela história. E porque ela é um quadro que se destacou ali na cidade do Rio. Então ele trouxe a Fernanda para ser a vice dele e vai sair com 2 candidatos ao Senado que também são do PL. Um deles é o Carlos Portinho e o outro é o Carlos Jordi. Detalhe para mais essa situação peculiar. O Carlos Portinho, ele era suplente aqui no Senado e aí assumiu a vaga. O Carlos Portinho não era a primeira escolha do PL no Rio. Como eu falei antes, era Cláudio Castro com Márcio Canella para as vagas no Senado. Aí, quando o Castro caiu, então vamos colocar o Portinho. E o Carlos Jordi, que é um bolsonarista raiz, que apoia Bolsonaro desde sempre, estava muito tentando ocupar uma das vagas do Senado. Não conseguiu até os 45 minutos do segundo tempo. O Carlos Jordi só entrou na chapa quando foi assim, a última das últimas opções, quando o Márcio Canella já não era mais um nome ali, porque ele foi preso. Então, é um cenário muito peculiar o Rio de Janeiro. Com toda certeza. Vou pegar aqui a palavra. Muito da eleição da chapa do Flávio também, né? O Flávio para presidente também é chapa puro sangue, né? Um palanque também só PL.
É a mesma coisa no Rio de possível Janeiro. fazer Né? isso. É verdade. Vou pegar aqui a palavra porque a gente vai começar para a TV. A gente está ao vivo só para o YouTube agora. Aliás, se não deixou o like, deixe, porque agora a gente vai reunir toda a nossa audiência. Vamos lá. Olá, boa tarde. Você que acompanhava futebol no canal UOL, agora fica com as notícias do UOL News. Eu sou Diego Sarza. Vamos juntos até às 6 da tarde. Quero falar sobre os candidatos das eleições gerais de 2026, que arrecadaram em 10 dias de campanha cerca de 78,4 milhões de reais por meio de doações de pessoas físicas, além de financiamento coletivo e repasses de outros candidatos. Esse valor ainda é uma fatia menor dos 770 milhões levantados pelas campanhas. Os partidos políticos são a principal fonte, respondendo por cerca de 85% da cifra, ou 648 milhões e meio de reais. O PL é o partido com direito à maior fatia do fundão, mais de 880 milhões. O partido que tem Flávio Bolsonaro como candidato a presidente repassou cerca de 30% desse valor. Em seguida, o PT do presidente Lula tem cerca de 615 milhões de reais, sendo que 15% da verba foi entregue aos candidatos, segundo os dados dessa quarta-feira. O PCdoB é a legenda que distribuiu o maior percentual do fundão, cerca de metade dos 60 milhões e meio de reais disponíveis, seguido pelo Novo, que entregou aos candidatos 44% dos 37 milhões de reais a que tem direito. Os partidos ainda têm outras fontes de financiamento de campanha, mas em menor volume, como doações privadas e o fundo partidário também. Cocho, e aí, essas campanhas? Para você foi uma boa acabar a doação, quer dizer, aquele valor privado para ter esse fundo eleitoral aí, Cocho? Acho que num primeiro momento era necessário, porque aquela história de Caixa 2, de outras campanhas, de outros carnavais, deu tanto rolo, tanta corrupção, né? Que estava na origem de mensalão, petrolão e tal, e que tornar público, né, o financiamento de campanhas foi uma medida profilática, né? Mas a gente sabe que no Brasil tudo se dá um jeito. Sempre tem, por baixo do pano, dinheiro de empresas, de empresários que financiam campanhas também. Só que ficou mais difícil de descobrir isso aí. E cada ano que passa, mais dinheiro público colocado nessas campanhas. É impressionante, né? E tem o fundo eleitoral e o fundo partidário, sem falar nas emendas. O grande lance aí não é o que eles vão receber agora, é o que já receberam durante os 4 anos de mandato com as tais emendas. Sabe? Eles têm 4 anos para cuidar da reeleição. Isso é que desequilibra completamente o jogo. Qualquer candidato novo, se você quiser entrar agora, você vai ver a dificuldade para você conseguir fazer campanha. Porque primeiro dividem o dinheiro do fundo partidário entre o pessoal que já está lá e é candidato à reeleição. Na Câmara Federal, acho que são mais de 80% dos deputados são candidatos à reeleição. Esses aí tiveram 4 anos para distribuir emendas parlamentares e tem a maior parte da cota da eleição desse ano. Então é uma injustiça que está aí. Eu não sei como consertar isso, porque no Brasil tudo é assim, você muda para tentar melhorar, mas acaba piorando mais ainda. E o fato concreto é que nós estamos pagando tudo isso, né? Eu não sou contra o financiamento público, eu sou a favor. O problema é que é muito desigual a distribuição da verba.